Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de Direito Tributário, específico para você que estuda para a área fiscal. Um curso mais aprofundado nós ofertamos para você aqui no Que Concursos. Bom, já entendemos, já conhecemos as características gerais das taxas, das contribuições de melhoria, e nessa aula vamos falar das características gerais dos impostos, né? Aquele tributo previsto no CTN que incide sobre manifestação de riqueza. Então, vamos aí para o nosso material. E aí já começo mostrando para você que o imposto é o tributo por excelência que incide sobre riqueza. Inclusive, na lógica do Código Tributário Nacional, com a tríade dos tributos, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos aí, no artigo 16 do CTN, claramente que os impostos são os tributos que incidem sobre manifestação de riqueza. Veja, imposto é aquele tributo que tem por fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade estatal direcionada ao contribuinte. Ou seja, o imposto é um tributo não vinculado, essa é a dicção do Código Tributário Nacional, imposto não vinculado que, portanto, incide sobre manifestação de riqueza. Legal? Na exata dicção do artigo 16 do CTN, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Segundo aspecto, segunda característica aí dos impostos, é o princípio da não afetação. É a vedação constitucional a que lei afete a arrecadação dos impostos. Veja, vamos relembrar, você já conhece esse dispositivo, mas vamos relembrá-lo. É o inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal, que nos diz o seguinte: a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, é vedada, né, a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, exceto em poucos casos que a Constituição estabelece tal afetação. Quais são eles? A repartição da arrecadação dos tributos. Nós vamos estudar isso em aula futura. A nossa arrecadação é muito concentrada na União. Então a Constituição determina que a União vai repartir parte da arrecadação com estados e parte da arrecadação com municípios. E os estados ainda arrecadam muito mais que os municípios. Então os estados também repartem parte de sua arrecadação com os municípios. Essa repartição constitucional de receitas é permitida, né, pela Constituição, é estabelecida, inclusive, pela Constituição Federal. Então, primeira afetação que é permitida é a repartição constitucional de arrecadação tributária. Segundo, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária. Além disso, se permite a afetação da arrecadação de impostos para a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita e ainda para o disposto no parágrafo 4º do artigo 167, que nos diz da possibilidade dos entes políticos ofertarem a sua arrecadação de impostos como garantia de empréstimos concedidos pela União. Beleza? Então existe o princípio constitucional da não afetação da arrecadação de impostos, porque a lei não pode afetar a arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos somente é afetada nessas expressas hipóteses previstas no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. E aí veja que a Constituição Federal arrola os impostos que podem ser instituídos por cada ente político. Então, os impostos que podem ser instituídos pelos entes políticos, em princípio, são instituídos por meio do exercício da competência exclusiva / privativa, que no âmbito do direito tributário são sinônimas. Legal? Nem todos os impostos são instituídos em competência exclusiva ou privativa. Eu vou te falar das exceções conforme for aparecendo, mas em regra, os impostos são instituídos por meio de competência exclusiva / privativa. E aí nós vamos ver aqui quais são os impostos da União arrolados na Constituição Federal. Olha lá.
A União pode instituir impostos sobre o comércio exterior, importação e exportação, pode instituir um imposto sobre produtos industrializados, pode instituir um imposto sobre operações financeiras, o IOF, pode instituir um imposto sobre a renda, ainda pode instituir um imposto sobre a propriedade territorial rural, pode instituir um imposto sobre grandes fortunas, mas aí apenas por meio de lei complementar, e a União ainda pode instituir o imposto extraordinário de guerra. E aí, como esse imposto extraordinário de guerra é para uma situação extraordinária, se diz que quando a União utiliza essa competência tributária, ela está exercendo uma competência extraordinária. Então, dentre todos esses impostos aí da União, arrolados aí na sua tela, coloque eles agora, o único que não é instituído por meio de competência exclusiva / privativa é o imposto extraordinário de guerra, que é instituído por meio da competência extraordinária. Os estados podem instituir 3 impostos. O imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação, é o ICMS. Os estados ainda podem instituir o IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, e ainda os estados têm competência para instituir o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Legal? Os estados têm 3 impostos que instituem por meio de competência exclusiva / privativa. Contudo, precisamos lembrar que a União, em situação particular, detém competência para instituir imposto estadual. E está aí na sua tela qual é essa situação. Olha lá, a União tem competência para instituir os impostos estaduais nos territórios federais. Os territórios federais são autarquias territoriais. Hoje não temos nenhuma. A União faz as vezes do governo do estado nos territórios federais e por isso a União tem a competência para instituir os impostos estaduais. Bom, e o Distrito Federal? O Distrito Federal, pessoal, pela Constituição Federal, não pode ser dividido em municípios. Portanto, já que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, o Distrito Federal vai cumular a competência tributária dos estados e também dos municípios. É a chamada competência cumulativa. Então, o Distrito Federal institui os seus impostos por meio do exercício da competência cumulativa, porque o DF cumula as competências tributárias dos estados e as competências tributárias dos municípios. Por fim, os municípios podem instituir 3 impostos. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar, o ISS. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU. E ainda pode instituir o imposto sobre transmissão onerosa em intervivos de bens imóveis e direitos a eles relativos, o ITBI. Lembrando que a União tem competência para instituir os impostos municipais nos territórios, caso determinado território não seja dividido em municípios. Beleza? Ok? Conseguimos compreender? Bem importante isso para a sua prova. Por fim, a União ainda detém a competência tributária residual. A competência tributária para instituir novos impostos. E quando a União vai instituir esses novos impostos, a União deve cumprir 3 requisitos para a instituição de novos impostos. E aí não é competência exclusiva privativa, é competência residual. Para exercer a competência residual, a União deve instituir um imposto por meio de lei complementar. Esse imposto deve ter novo fato gerador e nova base de cálculo, ou seja, fato gerador e base de cálculo diferentes de todos os fatos geradores e bases de cálculo dos impostos previstos na Constituição Federal. E esse imposto residual ainda deve ser não cumulativo, caso ele incida em cadeia econômica. Legal? E nós fechamos o círculo de todos os impostos, né, que podem ser instituídos pelos entes políticos. Interessante destacar que o artigo 146 da Constituição Federal nos diz
que lei complementar deve determinar os fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes dos impostos, apenas dos impostos. Fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Essa função, em grande medida, foi exercida pelo Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária, né? 5.172, recepcionada pela Constituição de 1988 com status de lei complementar, né? No que toca a praticamente todos os seus dispositivos. Então, vários tributos já entraram na Constituição de 88 com uma lei complementar, né, uma lei ordinária recebida com força de lei complementar, definindo seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Contudo, isso não alcança todos os tributos. Veja, olha lá. Nós temos muitos impostos, né, que têm a sua estrutura básica, fato gerador, base de cálculo e contribuintes, definidos em lei complementar, né? Imposto de importação, exportação, IR, IPI, IOF, ITR, ITCMD, IPTU e ITBI. Temos dois impostos, um estadual e um municipal, cujas normas gerais, fato gerador, base de cálculo e contribuintes, estão em leis específicas. O ICMS, na Lei Candir, na Lei Complementar 87 de 1996. O ISS, na Lei Complementar 116 de 2003. Beleza? Mas com eles também está tudo tranquilo, tem lei complementar. Nós temos um problema aí, tá vendo na tabelinha? Nós temos um problema no que toca ao IPVA. Até hoje nós não temos uma lei complementar definindo fato gerador, base de cálculo e contribuintes do IPVA. E aí não demorou para os contribuintes do IPVA, notadamente os mais bem informados, questionarem no judiciário a incidência do IPVA, tendo em vista a ausência de lei complementar, definindo fato gerador, base de cálculo e contribuintes do IPVA. O Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com essa situação, entendeu que essa lei complementar que deve definir fato gerador, base de cálculo e contribuintes de todos os impostos, não tributos, impostos, essa lei complementar se insere no âmbito da competência concorrente de legislar sobre direito tributário da União com os Estados. E segundo a competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, quando você tem a omissão da União em fazer a norma geral, os Estados legislam plenamente. E é isso que tem ocorrido em relação ao IPVA. Beleza? Legal? Bom, vamos aí a um exercício de fixação. Estamos aqui, prova de 2018, da Fundação Getúlio Vargas, para auditor municipal de controle interno da Prefeitura de Niterói. Aí vamos aí a questão. O Estado Beta aprovou a Lei XX, que vincula a arrecadação de certa taxa à conservação de determinada área de preservação ambiental e uma parte da arrecadação do ICMS ao Fundo de Modernização da Fiscalização Ambiental. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esta lei... Então, o que essa lei fez? Essa lei afetou a arrecadação de taxa, e aí não tem problema, mas afetou também a arrecadação de imposto, e aí tem problema sim, porque existe o princípio constitucional da não afetação da arrecadação dos impostos, e nós vemos isso claramente no comentário mais popular aqui do que concursos. Olha lá, gabarito D. Princípio da não vinculação da receita de impostos, que eu prefiro chamar de não afetação, para não confundirmos com tributo vinculado ou não vinculado, que eu estou olhando o momento anterior, né? Mas tudo bem. O conceito aqui está correto. Esse princípio veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria CF. A vinculação da receita de impostos a fundo específico afronta o 167.4 da Constituição, que veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Esse princípio, por óbvio, é só para impostos, não se aplica a taxas e nem a contribuições de melhoria. E aí aqui tem uma observação interessante, ó. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos diz que os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso. Veja que nós temos 196 likes nesta resposta. E qual é o nosso gabarito então, professor? A alternativa D de dado. Essa lei é parcialmente constitucional, porque a arrecadação do imposto, diversamente da arrecadação da taxa, não pode ser vinculada ao referido fundo, porque existe o princípio constitucional que veda a afetação da arrecadação de impostos. Beleza? Bom, e agora vamos memorizar o que nós aprendemos para terminarmos a nossa aula, né? Então, ó, características dos impostos, tributação da riqueza e a vedação constitucional, a afetação legal da arrecadação dos impostos, as exceções à afetação que são previstas no texto constitucional se referem à repartição constitucional de receitas tributárias, a destinação de recursos para saúde, educação e atividades do fisco, a garantia de operações de crédito, afeta a antecipação de receitas orçamentárias e a garantia de empréstimos fornecidos pela União. Aí nós lembramos também os impostos da União, importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, imposto territorial rural, grandes fortunas, extraordinário de guerra, e a União ainda tem o imposto residual, impostos dos estados, o ICMS, o IPVA e o ITCMD, e por fim os impostos dos municípios, o ISS, o IPTU e o ITBI. Legal? Beleza? Com isso nós terminamos o estudo das características gerais dos impostos. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.